Vamos para a próxima questão aí com o professor Hilton, questão bem interessante aí, Hilton. Perfeito. Um barco tem marcado em seu casco os níveis atingidos pela água quando navega com carga máxima no Oceano Atlântico, no Mar Morto e em água doce, conforme a figura. Então você tem aí os níveis, ó, 1, 2, 3 marcados no casco do navio. Vamos à frente? A densidade do Oceano Atlântico é menor que a densidade do Mar Morto. Lembrar lá, o Mar Morto, ó, cheio de sal, bem salgado, a densidade é muito alta. Inclusive, ainda ontem na televisão estava uma reportagem sobre isso, as pessoas flutuando bem no Mar Morto, com boa parte do seu corpo emersa. A densidade do Mar Morto, ó, maior do que a densidade do Oceano Atlântico. Tá? Então, a densidade do Oceano Atlântico aí, ó, está intermediário. Ela é menor do que a do Mar Morto e maior do que a água doce. A identificação certa dos níveis 1, 2 e 3 nessa ordem é... O empuxo, como nós vimos, ele depende de quê? O empuxo da densidade do líquido, não é isso? Do volume do líquido deslocado e da aceleração, que é uma constante. Então, essa questão aqui do empuxo estaria relacionada com quem? Com a densidade e com o volume do líquido deslocado. Então, o peso do corpo aqui, ele vai ser um só. Ou seja, o peso do navio, vestibulando, para cá, para cá, para cá, o peso do navio vai ser o mesmo no Oceano Atlântico, vai ser o mesmo no Mar Morto e vai ser mesmo num rio de água doce. Então, se o peso vai ser o mesmo, eu tenho que ter o mesmo impulso nos três locais, senão o navio vai afundar. Então, se eu tenho que ter o mesmo empuxo no mesmo local, e o empuxo depende da densidade do líquido, depende do volume do líquido deslocado e depende da gravidade, como a gravidade é a mesma, né? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tanto no Oceano Atlântico como no Mar Morto, como na água do rio, lá no Rio Doce, a água doce, então esse empuxo para sustentar esse peso, se vai variar a densidade, porque está mudando do Oceano Atlântico para o Mar Morto e para a água doce, se mudou a densidade, vai estar relacionado, o empuxo vai ter que mudar quem? O volume de líquido que se desloca, exatamente para sustentar esse peso. Então, onde eu tiver uma densidade menor, significa que para compensar, para segurar o peso do navio, já que o peso do navio é o mesmo, tanto no Oceano Atlântico, quanto no Mar Morto, como na água doce, para segurar o mesmo peso, onde eu tiver maior densidade, eu vou ter que deslocar um volume menor de água. Onde eu tiver menor densidade, que no caso aí é na água doce, que ela tem menor densidade, eu vou ter que deslocar um volume de água maior, tá certo? Então aquela marcação do navio lá, 1, 2 e 3, que ele vai afundar mais ou menos, dependendo se estiver no mar ou na água doce, vai ser exatamente devido o que o empuxo necessita para compensar. Já que mudou a densidade, porque eu saí do mar para a água doce, eu tenho que compensar o volume do líquido deslocado para assim manter o mesmo empuxo. Perfeito. Então observe lá, né? O nível 1, em qual desses níveis você tem o menor volume de líquido deslocado? Tá? O menor volume. Está aí o naviozinho, tem a força-peso para baixo. Se for na listrinha 1, você tem o quê? Pouco volume de líquido deslocado, correto? O navio não afundou tanto. E aonde foi que ele afundou mais? É se o nível d'água estiver lá no 3, ó. Lá no 3 ele vai ter afundado mais e assim deslocado um volume maior de água. Lembre-se, como a gente comentou há pouco, no Mar Morto as pessoas ficam lá boiando com boa parte de seu corpo, de seus corpos, o quê? Emersos, fora d'água. Porque como tem uma densidade muito grande, o volume de líquido deslocado é menor. E o empuxo consegue se igualar ao peso. Olha a fórmula que está aí, ó. O empuxo igual, visualize bem, densidade vezes volume de líquido deslocado vezes a gravidade. O empuxo tem o mesmo valor do peso para equilibrar o navio. Se a densidade no Mar Morto for muito grande, como é o caso, o volume de líquido deslocado é menor. Tá? Densidade muito grande, o volume menor, que seria no caso aí, ó, o nível da água no 1. Aí, ó, o Mar Morto, tá vendo? Então, o nível da água ficaria aí na listrinha que está marcando no casco do navio, a listrinha 1. Bacana? Agora, se você tiver na água doce, que é a situação oposta, na água doce você tem a menor densidade,
menor densidade, maior volume de líquido que vai ter que ser deslocado. O navio vai ter que afundar mais, que é o que está marcando aí pra gente no nível 3. O barco tem marcado aí os 3 níveis, né? Então seria no nível 3. Daí a identificação certa dos níveis. O 1 seria de quem? Do Mar Morto. O 3 seria de quem? Da água doce. E o 2 fica aí intermediário do Oceano Atlântico. Então a nossa alternativa seria a alternativa C, observe, a água doce seria o nível 3. A identificação está nessa ordem, nível 1, nível 2 e nível 3. Então nessa ordem o que é que nós teríamos? Primeiro no nível 1 seria que teria mergulhado menos. O que mergulhou menos qual foi? No Mar Morto. Então o nível 1 mergulhou menos, é o Mar Morto. Nível 2 mergulhou um pouco mais. Qual? O Oceano Atlântico. E no 3 mergulhou mais ainda. Correto? Então, opção aí, letra A, ok?